gostaria de chamar uma outra palestrante para seguir as palestras da noite, que seria a professora Cíntia Rafaeli do Carmo Santos Marques. O tema da palestra vai ser APH tático, necessidade, contribuições e desafios. A professora Cíntia é graduada em enfermagem pela Universidade Federal de Pernambuco, possui especialização em urgência e emergência pela UFPE e em saúde pública na Inesp. É mestranda em ebiatria pela Universidade de Pernambuco, docente da UFPE e da Unifacol, atua no Corpo de Bombeiro Militar de Pernambuco e é instrutora nos cursos de formação da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros de Pernambuco. Seja bem-vinda, professora Cíntia Rafaeli do Carmo Santos Marques. Boa noite. Eu espero que agora dê tudo certo. Tá ótimo? Tá melhor, tá bom. Tudo bom, então. Pode colocar aí a apresentação. Então, depois de alguns problemas técnicos aqui, né, no meu computador, a gente vai retornar para conversar um pouquinho a respeito do APH tático. Quais são as necessidades, as contribuições e os desafios. Então, eu tentei mostrar, né, apenas um trecho desse filme, para que vocês pudessem entender um pouquinho o contexto do que a gente vai conversar, que é o atendimento pré-hospitalar tático. Se a gente parar para pensar no próprio conceito do que seria o atendimento pré-hospitalar tático, a gente vai ver que é o atendimento que é realizado fora do âmbito hospitalar, na tentativa de realizar manobras, procedimentos para resguardar a vida de alguém que está ferido. E aí, o grande diferencial do APH convencional é o local onde esses procedimentos serão realizados. Quando a gente fala em atendimento pré-hospitalar tático, algo que chama a nossa atenção é justamente saber que iremos realizar procedimentos em um local inseguro, onde geralmente o tempo de evacuação ou o tempo que essa vítima vai receber um atendimento definitivo, ele pode muitas vezes ser retardado ou até mesmo muito prolongado. Então, esse é o grande diferencial. Quando eu falo em atendimento pré-hospitalar tático, é o atendimento que eu vou realizar a uma vítima, ele vai ser um elemento fundamental para a sobrevida desse paciente. E aí, da mesma forma que a gente diz, conforme o PHTLS, que a vida da vítima está nas mãos de quem faz o primeiro atendimento, num cenário como esse, né, muitas vezes conflituoso, de guerra, de combate fogo a fogo, é justamente o atendimento da primeira pessoa que chega nessa vítima que vai fazer com que ela tenha uma sobrevida, reduzindo assim a mortalidade. Pode passar o slide, por favor. Se a gente parar para pensar um pouquinho no histórico do APH tático, a gente vai seguir para o histórico do atendimento pré-hospitalar, que a gente sabe que durante muito tempo a história foi marcada por confrontos, por conflitos e muitas guerras. E aí foi nesse cenário, diante da morte de tantos combatentes, que percebeu a necessidade de realizar alguns atendimentos, alguns cuidados a esses soldados feridos, para que esse número de combatentes não ficasse tão reduzido. E aí a gente sabe, e a gente conhece muitos dos protagonistas desses primeiros atendimentos, e aí eu destaco a nossa Florence, né, que ela foi a pioneira no tratamento dos feridos. Então, a medicina de combate, ela de fato começou ainda nessa época de guerras. Mas o marco inicial do APH tático, os principais estudos, as pesquisas e todas as ações, elas tiveram início em 1993. Então, a gente percebe que não é algo muito velho. Quando aconteceu um incidente, e aí um helicóptero, né, do exército americano, ele caiu, ele foi atingido, na verdade, pelos inimigos, e aí 18 guerreiros morreram e 73 foram feridos. Diante desse contexto, eles perceberam que havia uma necessidade, sim, que estudos pudessem ser intensificados para que pudessem realizar esses procedimentos e assim aumentar a sobrevida dos seus soldados feridos. Então, é neste contexto de guerra, de confronto, de situações muitas vezes
conflituosas, que nós vamos ver a institucionalização do APH tático. E aí, vocês podem estar me questionando, Cíntia, mas onde é que, de fato, o APH tático ele é empregado? Passa o slide, por favor. Pelo vídeo e pelo contexto do que eu tenho falado para vocês, a gente observa que o APH tático, ele difere do APH convencional pelo local onde ele vai ser empregado. Nós estamos muito acostumados. O áudio está ruim. Pode estar ruim? Alguém pode sinalizar para mim? Professora, o áudio, ele está como se estivesse trepidando atrás, mas dá para compreender, porque a senhora está falando agora de uma forma mais pausada, então ninguém está reclamando, não. Estão dizendo aqui que você já está no ambiente do APH, né? Que é um ambiente inóspito de guerra, então já tem uma metralhadora no fundo e tal. Bem contextualizado. O professor Bruno falou aqui. Eu estou escutando, viu, Bruno? Estou lendo aqui seu comentário. Mas dá para entender, então, pode seguir. Tá? Pronto. Então, diferente do APH convencional, onde nós estamos acostumados, na verdade, nós já sabemos o terreno, o qual estamos inseridos. Geralmente, os profissionais do SAMU já conhecem o município que eles trabalham, já sabem os principais locais de risco. Então, o APH convencional, a gente consegue adentrar um cenário, muitas vezes, inseguro pelo contexto do tipo de ocorrência, mas nós sabemos onde ele vai ser empregado. Nós sabemos os tipos de trauma que nós vamos nos deparar naquelas determinadas ocorrências. No APH tático, ele é empregado num cenário totalmente diferenciado. Ele é empregado, de fato, no emprego operacional, então, nas missões que são dadas a esses guerreiros, em ações militares de vigilância de fronteiras, em situações onde requer, de fato, o uso progressivo da força, em situações onde a gente vai ter o confronto de armamento, de material bélico, e eu posso destacar para vocês, e isso tem sido muito atual aqui no Brasil, a questão da necessidade do APH tático, da empregabilidade, em relação às operações táticas que são realizadas em área de alto risco. A gente sabe que o nosso país, e aí também destaco a questão do nosso Estado, nós temos enfrentado uma escalada na violência. Isso tem exigido, de fato, que os profissionais inseridos no atendimento pré-hospitalar, eles sejam profissionais diferenciados e estejam aptos para realizar procedimentos em situações de risco. O que eu chamo a atenção de vocês em relação ao APH tático é que, de fato, ele foi por muito tempo, e aí a gente tem até uma norma, uma diretriz do Exército Brasileiro, do Ministério da Defesa, que evidencia esse tipo de serviço a ser realizado pelos militares, e aí dentro desse grupo ele também destaca outros profissionais, como enfermeiros, médicos e técnicos de enfermagem, mas a gente também precisa pensar um pouquinho que quando eu falo em operação tática, se você está inserido nesse tipo de atendimento, se você faz parte da sua vivência profissional, o serviço de atendimento móvel de urgência, ele não é acionado para adentrar essas situações de risco, conflitos, sem a presença das forças policiais. Então, eu destaco a necessidade da empregabilidade do APH tático em situações de alto risco, mas eu também chamo a atenção de vocês para deixar bem claro que nenhum serviço de atendimento móvel de urgência, ele vai adentrar nesse cenário sozinho, visto que muitas vezes o confronto fogo a fogo não está sob controle, a cena está totalmente insegura. E aí, se eu coloco um profissional que não tem aptidão ou que não está devidamente preparado para adentrar nesse serviço, eu estou, consequentemente, ferindo os princípios da segurança. Pode passar. Pode passar. E aí eu trago os profissionais que são envolvidos no APH tático. Por que eu trago esse slide para a gente conversar um pouquinho a respeito dos profissionais que são inseridos?
feridos. Porque a gente sabe que hoje a demanda de oferta de curso de APH tático, ela está deliberada aqui no nosso país. E não são todos os profissionais que podem realizar esse tipo de atendimento. Então, os profissionais que podem realizar o atendimento pré-hospitalar tático são os militares, os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem e os agentes policiais. A norma, a portaria normativa do Ministério da Defesa, ela só traz que militares, médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem podem atuar nesse tipo de cenário. Mas, recentemente, posso dizer isso, em agosto do ano passado, algumas equipes de agentes policiais, eles foram treinados pelo protocolo, né, baseado no PHTLS militar, para exercer também esses tipos de atividades. Por quê? Porque muitas vezes são eles que estão na linha de frente. E eles precisam, muitas vezes, ser o seu próprio auxílio e também o auxílio do seu companheiro. Eles precisam resguardar a vida da equipe que muitas vezes está naquele cenário conflituoso e que vai demorar, vai ter uma demora, né, prolongada para que equipes especializadas consigam adentrar naquele cenário de maneira segura. Então, são esses os profissionais envolvidos. E eu trago isso para deixar bem claro que a oferta dos cursos hoje de APH tem sido para condutores de ambulâncias, tem sido para bombeiros civis, quando muitas vezes eles não vão ter aplicabilidade na sua vida profissional. Então, é realmente um custo financeiro que vai estar sendo feito, mas que você não vai ter um retorno, porque você não vai atuar nesse tipo de cenário, né? Pode passar. Aí eu trago só as bases legais relacionadas a PH tático. A gente vai ter sempre a portaria 2048, né, que vai estar regulamentando a atuação, o regulamento técnico dos sistemas estaduais de urgência e emergência, e também a portaria normativa número 16 do Ministério da Defesa, que ela traz todo o regulamento da atuação do APH tático propriamente dito, os profissionais, as capacitações, todos os procedimentos, os kits a serem utilizados durante ações de combate de guerra para a atuação do profissional que está apto a realizar o atendimento, o resgate de soldados feridos. Pode passar. E aí vocês podem me perguntar, da mesma forma que no APH convencional, nós temos os materiais, né, utilizados, os equipamentos e materiais, todo profissional que atua no APH tático, ele também possui um burnout tático, como é chamado, que seria um kit de primeiros socorros. Esse kit de primeiros socorros, ele precisa ser pequeno, porque ele não vai ter como conduzir todos esses materiais, se a gente for elencar, porque ele muitas vezes está fazendo o carregamento das armas, mas então ele não tem como levar muitos recursos. Mas o que está dentro desse burnout tático é o necessário para realizar procedimentos que são, na verdade, as principais causas das mortalidades dessas vítimas, desses soldados feridos, que seriam o torniquete para fazer a realização de contenção de hemorragia. Nós temos as gases, né, os curativos hemostáticos, que também vão fazer parte desse burnout tático. Nós temos os materiais para acesso venoso. Temos que ter também dentro desse kit tesoura, corta-vestes, para que a gente possa visualizar certos ferimentos que estão até então não visíveis. Também temos dentro desse burnout tático cânula nasofaríngea e manta para a prevenção de hipotermia. Então, as principais causas da mortalidade dos soldados ou dos combatentes que estão dentro desse contexto tático, né, de combate, de situação conflituosa, as principais causas de mortalidade deles são as hemorragias, as obstruções por vias aéreas, as perfurações ou traumas na região torácica, a questão da hipotermia. Então, tendo esse kit, muitos procedimentos vão ser realizados e vão fazer com que a gente consiga melhorar ou, na verdade, manter vivo aquela vítima ferida até que ela receba ou ela seja evacuada daquele local de conflito
conflito, ou ela receba uma equipe especializada para realizar esses determinados procedimentos. Pode passar, por favor. Eu estou correndo porque eu tenho pouco tempo, tá? Os principais procedimentos, como eu falei para vocês, é a avaliação de cenário. Vocês podem questionar, Cíntia, você falou que APH tático é dentro de um cenário conflituoso. Ok, mas eu preciso avaliar o cenário, porque um dos grandes objetivos do APH tático, na verdade, dos grandes objetivos dos protocolos que direcionam o APH tático, é você avaliar o cenário para que você não seja uma vítima adicional. Então, primeiro eu preciso avaliar o cenário, eu preciso realizar a extricação dessa vítima. O que seria isso? A retirada dessa vítima. Eu até coloquei algumas imagens aí no slide para que vocês possam ver algumas das manobras, algumas técnicas de retirada de vítima do local. Eu preciso abordar essa vítima para poder identificar quais são os principais agravos que eu preciso intervir para que aquela vítima ela permaneça viva. E eu preciso também realizar a evacuação, a retirada dessa vítima o mais rápido possível, para que ela receba procedimentos de APH que podem ser tanto básicos quanto avançados. Muitas vezes, quando uma operação ela é montada, a gente fala que precisa e é extremamente necessário um briefing. E aí, o que seria esse briefing? Seria uma conversa, um planejamento, para que a gente saiba o cenário, o local, onde eu estou entrando naquela linha de combate, saber as rotas para poder transportar uma vítima ferida e onde ele receberá esse atendimento. No nosso caso, no APH convencional, nós saímos nos veículos, no transporte, lá na viatura, nós chegamos à vítima, nós observamos a segurança do local, realizamos o isolamento, chegamos à vítima com total biossegurança e realizamos os procedimentos. E depois conduzimos essa vítima para um local onde ela receberá o tratamento definitivo. A mesma coisa a gente faz no APH tático, porém a situação é extremamente conflitosa e isso requer do profissional que vai realizar esses procedimentos muita habilidade, muito controle emocional, muita aptidão física. Então, são características que vão ser inerentes ao profissional que vai atuar nesse tipo de serviço. Pode passar. E aí, eu não tenho tempo para falar dos protocolos, né, que nós temos que direcionam, mas eu posso dizer a vocês que o protocolo TC3, ele é o mais utilizado no Brasil, ele é o padrão ouro desse tipo de atendimento de APH tático, porque ele tem o objetivo de manter a vítima viva, evitar que eu tenha vítimas adicionais e fazer com que aquela missão seja cumprida. Então, falar em missão cumprida não é só na guerra, mas eu posso dizer a vocês que missão cumprida é também aquele policial, aquela patrulha que sobe para um local de risco e que muitas vezes ele mesmo, enquanto agente policial, é ferido. E aí é dentro desses objetivos que a gente vai ver que os protocolos, eles são extremamente eficazes, eles são baseados no PHTLS. Então, todo protocolo de trauma, ele é seguido. E aí existem fases durante o atendimento, durante essas manobras de APH tático, que eu queria falar para vocês bem rapidinho. A primeira fase é o que a gente chama de cuidado sob fogo. É no momento, de fato, onde eu estou tendo o fogo cruzado. E nesse momento eu tenho duas opções. Eu preciso ou retrair, repelir, ou abater o meu agressor. Eu não tenho outra solução. E aí, nesse momento, infelizmente, a vítima ela vai ficar em segundo plano. Porque naquele momento, o fogo cruzado impede de fato que eu chegue ou que eu tenha acesso a essa vítima. Então, nesse momento, eu tenho que procurar abrigo. Na segunda fase, na primeira fase, ela é considerada uma zona quente. A segunda fase, ela é considerada uma zona morna. Nessa fase, é onde as vítimas elas vão receber os primeiros atendimentos. Então, vai ser feito contenção de hemorragia, vai ser feito manutenção e permeabilidade de vias aéreas, vai ser feito curativos torácicos, vai ser feito prevenção de hipotermia. Nessa segunda fase, a vítima ela recebe, sim, o atendimento propriamente dito, é onde começa, de fato, os procedimentos. E a terceira fase é o cuidado na evacuação, é onde as vítimas elas vão
ser removidas daquele cenário para receber um cuidado ou serem direcionadas para um serviço especializado ou um tratamento definitivo. Pode passar. Aí é um quadro só falando das principais diferenças. Eu já falei algumas, né, as diferenças do APH civil e o APH tático. Então, o número de vítimas de um APH convencional, ela geralmente é limitado, no APH tático não, né? As cenas do APH civil, geralmente elas estão seguras. No APH tático, essas cenas são extremamente inseguras, conflituosas, com pouca luminosidade, com terreno acidentado. No APH civil, eu tenho suprimentos e tenho materiais adequados. No APH tático, esses recursos vão ser extremamente limitados para a minha intervenção. A fase pré-hospitalar no APH convencional ela é curta, no APH tático ela é extremamente prolongada na maioria das vezes, e principalmente essa questão do tempo de evacuação. Sem falar no campo de atuação, quando nós somos acionados para uma ocorrência no APH convencional, nós sabemos o nosso campo de atuação. Já no APH tático, não, é tudo novo, é tudo inesperado. Pode passar. Pode passar. Pode passar. E aí a gente entra nos principais desafios para eu encerrar a nossa conversa, que infelizmente nós não temos mais tempo. Os principais desafios que nós temos hoje em relação ao APH tático são principalmente os fatores que vão afetar. Então, quando eu falo nesses fatores, eu tenho o agressor presente nessa minha atuação, e isso, por muitas vezes, dificulta esse atendimento, é um fator de impossibilidade ou de desafio para quem vai estar ali naquela missão, realizando aquele resgate da vítima ferida. Eu tenho a questão do combate fogo a fogo, né, visto que o APH tático está dentro desse contexto de conflito, e eu tenho também a questão do tempo de evacuação, que é extremamente prolongado. Isso são fatores que, de certa forma, afetam o APH tático. Outro desafio tem sido a escalada da violência. Com a escalada da violência, a gente percebe que existe hoje a probabilidade maior dos profissionais serem feridos. Então, essa é a nossa realidade no Brasil. Quando eu falo em APH tático, eu não posso mais falar apenas em combate, em guerra, mas eu trago isso para a nossa realidade, que a violência, de fato, tem provocado um maior número de feridos entre os próprios agentes policiais, e muitas vezes isso tem sido instituído, né, no meio militar, a questão dos cursos e as capacitações para que os próprios policiais e bombeiros e todos os agentes policiais como um todo, da segurança pública, eles tenham profissionais aptos nas patrulhas, porque quando acontecem essa questão que foge do padrão de normalidade, em que o cenário é extremamente inseguro, muitas vezes o SAMU ele não consegue chegar a essas vítimas de maneira muito curta, esses profissionais estão aptos para atender esses colegas, ou até mesmo eles podem ser o seu próprio auxílio. Então, eles podem realizar um torniquete, eles podem realizar uma contenção de hemorragia com outros materiais. Então, isso vai resguardar a vida daquele profissional. E isso tem sido instituído, porém é um desafio. Nós treinarmos um profissional que muitas vezes não é da área de saúde, para que ele possa intervir na sobrevida de alguém. Isso é um desafio, mas isso tem sido instituído, né, nos nossos órgãos de segurança pública. Há outro desafio que eu trago em relação ao PH tático, e aí eu trago como uma preocupação, é a questão dessa oferta de cursos. E aí eu queria fazer alguns questionamentos para que vocês pudessem pensar. Será que na nossa vida profissional, na nossa atuação hoje, você como enfermeiro, como técnico do SAMU, teria aplicabilidade você investir um recurso financeiro em um curso de APH tático? Eu pergunto a você, você já fez o curso do PHTLS? Será que ele não é muito mais útil para a sua vida profissional ou você se deparar
toda ocorrência, todo serviço, todo plantão, nós temos uma ocorrência de trauma, não é verdade? A cada serviço, nós temos uma ocorrência de emergência clínica. Então, você já fez o ACLS? Então, será que vale a pena você investir no curso de APH tático, que é um curso que vai lhe possibilitar trabalhar em situações conflituosas, de guerra, de dificuldades, de violência? Será que isso tem sido mais comum? Até porque a gente sabe, em Pernambuco, a gente tem um Pacto pela Vida, onde as unidades, né, os serviços de atendimento em móveis de urgência, geralmente eles nem saem de suas bases sem estarem acompanhados dos órgãos de segurança pública, sem estar acompanhados da polícia. Então, eles já chegam no cenário que, de certa forma, está seguro para que eles possam atuar. Então, será que vale a pena você fazer um investimento financeiro em relação ao APH tático? Eu não estou dizendo que vocês não devem se especializar, não é isso. Compreendam bem a minha fala quando eu falo em APH tático, mas ele é muito direcionado a outra classe profissional, tá? Então, é isso que eu trago para que a gente possa estar pensando se realmente vale a pena fazer um curso de APH tático. A gente diz que os cursos de APH tático, eles geralmente, quando eles são vendidos, eles vêm com muita ralação, com muito desgaste físico, e isso, de fato, é necessário, até porque o cenário exige isso do profissional. Mas, ao mesmo tempo, a gente observa que, muitas vezes, é tanto esforço físico e pouco ou nenhum conhecimento científico que tem aplicabilidade na sua vida profissional. Então, o APH tático, ele tem sido algo novo no Brasil, ele tem sido algo extremamente desafiador para a nossa vida profissional, mas ele, de fato, com o aumento da violência, ele é necessário que os profissionais, eles tenham esse olhar para o APH tático, mas que eles possam compreender bem que eles jamais serão lançados nesse terreno conflituoso sem que a cena esteja segura, ok? Então, pode passar. Pode passar aí as suas referências. E eu deixo uma frase para vocês. Ninguém ficará para trás. No APH tático é assim que funciona. Muitas vezes a gente precisa voltar para pegar o colega, o combatente que ficou ferido, e nós não iremos completar a missão sem que essa vítima receba assistência e seja evacuada do local. Muito obrigada. Aí eu deixo meu e-mail, deixo também o meu Instagram, se vocês tiverem alguma dúvida. Infelizmente, foi muita coisa para falar em pouco tempo. Eu tenho muito mais detalhes para a gente tratar sobre a APH tático, mas infelizmente não seria possível. Eu agradeço desde já o convite na pessoa do professor Augusto. Como eu falei, eu tenho um orgulho imenso, né, de ter sido monitora dele, de trabalhar no laboratório de urgência e emergência, e estou extremamente grata pelo convite em poder participar do segundo simpósio de urgência e emergência. E que bom que deu certo. Que lindo, adorei a palestra, foi maravilhosa. O professor Augusto vai entrar aí para fazer as considerações dele, mas eu já deixo aqui minha eterna gratidão por toda essa mensagem que você deu a gente, por tudo isso que você compartilhou com a gente, enquanto pessoa que atua na área, né? Então, acho que isso aí enriquece mais ainda a discussão. Obrigada. Obrigada. Então, obrigado, Cíntia, por ter aceito o convite, né, e ter abrilhantado aí com um tema tão difícil para os profissionais civis, né, os médicos, enfermeiros, técnicos que não são da área militar. Então, obrigado pela participação, né, no nosso segundo simpósio. Infelizmente, tivemos um problema com o áudio da Cíntia, né, mas eu creio que deu para entendermos bem tranquilo